o Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 14, Asvamedha Parva. Tendo-me curvado a Narayana, Inara o principal dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. Capítulo 10. Término do sacrifício, Indra satisfeito. Yudhishthira deve obter aquele ouro. Indra disse: isto é assim mesmo. O poder dos Brahmanas é grande e não há ninguém mais poderoso do que os Brahmanas, mas eu nunca poderei tolerar com equanimidade o orgulho insolente do filho de Avikshita, e assim eu irei atingi-lo com meu raio. Portanto, ó Dhritarashtra, de acordo com minha ordem te dirija ao rei Maruta atendido por Samvarta, e entregue esta mensagem para ele. Ó príncipe, aceite Vryaspati como teu preceptor espiritual, caso contrário eu te atingirei com meu raio terrível. Vyasa disse. Então Dhritarashtra se dirigiu à corte daquele monarca e entregou para ele esta mensagem de Vasava. Dhritarashtra disse: ó Senhor de homens, saiba que eu sou Dhritarashtra o Gandharva, vindo aqui com o objetivo de te entregar a mensagem de Indra. Ó leão entre reis, escute as palavras que o Senhor de grande alma de todos os mundos destinou para ti. Aquele de realizações incompreensíveis, Indra, somente disse isto. Aceite Vryaspati como teu sacerdote oficiante para o sacrifício, ou, se tu não concordares com meu pedido, eu te atingirei com meu raio terrível. Maruta disse. Tu, ó Purandara, os Visvadevas, os Vasos e os Asvins, todos vocês sabem que neste mundo não há fuga das consequências de enganar um amigo. Isto é um grande pecado como aquele de assassinar um Brahmana. Que Vryaspati, portanto, oficie como sacerdote para aquele Maindra, o Deva, Deus, Supremo, ou mais sublime que maneja o raio, e, ó príncipe, Samvarta agirá como meu sacerdote, já que nem as palavras dele, Indra, nem as tuas se recomendam para mim. O Gandharva disse: ó leão entre príncipes, escute o terrível grito de guerra de Vasava rebombando nos céus. Indubitavelmente e abertamente Maindra irá arremessar seu raio em ti. Portanto reflita sobre o teu bem, pois este é um momento para fazer isso. Vyasa disse. Assim abordado por Dhritarashtra, e ouvindo o bramido de Vasava uivando, o rei comunicou estas informações para Samvarta firme em devoção e maior de todos os homens virtuosos. Maruta disse. Na verdade esta nuvem de chuva flutuando no ar indica que Indra deve estar perto no momento, portanto, ó príncipe dos Brahmanas, eu busco tua proteção. Ó o melhor dos Brahmanas, remova este medo de Indra da minha mente. O manejador do raio está vindo barcando as 10 direções do espaço com seu resplendor terrível e sobre-humano e meus assistentes nessa assembleia sacrificial estão dominados pelo pavor. Samvarta disse. Ó leão entre reis, teu medo de Sakra logo será dissipado, e eu logo removerei esta angústia terrível por meio do meu saber mágico, encantamento. Fique calmo e não tenha medo de ser subjugado por Indra. Tu não tens nada a temer do Deus de 100 sacrifícios. Eu usarei meus encantamentos que paralisam, ó rei, e as armas de todos os deuses não terão eficácia para eles. Que o relâmpago brilhe em todas as direções do espaço, e os ventos entrando nas nuvens derramem as chuvas em meias florestas e as águas inundem o céu e os lampejos de relâmpago que são vistos não tenham eficácia. Tu não tens nada a temer, que Vasava despeje as chuvas e lance seu raio terrível onde ele quiser, flutuando entre as massas aquosas, nuvens, para tua destruição, pois o Deus Vani, Agni, te protegerá de todas as maneiras, e te fará obter todos os objetos do teu desejo. Maruta disse. Este horrível estrondo do raio junto com o uivo dos ventos parece terrível para meus ouvidos e meu coração está afligido frequentemente, ó Brahmana, e minha paz de mente está perdida no momento. Samvarta disse. Ó rei, o medo em tua mente deste raio terrível logo te deixará. Eu dissiparei o trovão pela ajuda dos ventos, e deixando de lado todo o medo da tua mente, aceite um benefício de mim segundo o desejo do teu coração, e eu irei realizá-lo para ti.
Maruta disse: eu desejo, ó Brahmana, que Indra de repente venha em pessoa a este sacrifício, e aceite a oblação oferecida para ele, e que todos os outros deuses também venham, e peguem suas próprias partes das oferendas, e aceitem as libações de soma oferecidas para eles. Samvarta disse: eu pelo poder dos meus encantamentos atraí Indra em pessoa para este sacrifício. Veja, ó monarca, Indra vindo com seus cavalos, e cultuado pelos outros deuses, vindo depressa para este sacrifício. Então o Senhor dos Devas, acompanhado pelos outros deuses e viajando em sua carruagem puxada pelos corcéis mais excelentes, se aproximou do altar sacrificial daquele filho de Avikshit e bebeu as libações de soma daquele monarca inigualável. E o rei Maruta com seu sacerdote se ergueu para receber Indra vindo com a hoste de deuses e, bem satisfeito em mente, ele recebeu o Senhor dos Devas com as honras devidas e principais de acordo com os sastras. Samvarta disse: bem-vindo, ó Indra, pela tua presença aqui, ó erudito, este sacrifício se tornou grandioso. Ó matador de Vala e Vritra, beba novamente este suco soma produzido por mim hoje. Maruta disse: olhe com bondade para mim, eu te reverencio, ó Indra, pela tua presença o meu sacrifício foi melhorado, e minha vida também abençoada com bons resultados. Ó Surendra, este Brahmana excelente, o irmão mais novo de Vrihaspati, está dedicado a realizar meus sacrifícios. Indra disse: eu conheço teu sacerdote, este asceta muito enérgico, o irmão mais novo de Vrihaspati, a convite de quem eu vim a este sacrifício. Eu estou, ó monarca, bem satisfeito contigo e meu ressentimento contra ti foi destruído. Samvarta disse: se, ó príncipe dos Devas, tu estás satisfeito conosco, dê tu mesmo todas as ordens para este sacrifício, e ó Surendra, tu mesmo ordene as porções sacrificais, para os deuses, de modo que, ó Deus, todo o mundo possa saber que ele foi feito por ti. Vyasa disse: assim abordado pelo filho de Angira, o próprio Sakra deu ordens para todos os deuses erigirem a sala de reunião, e 1000 quartos excelentes bem mobiliados parecendo formidáveis como em um quadro, e completarem rapidamente a escadaria massiva e durável, para a subida dos Gandharvas e Apsaras e para mobiliar aquela parte do terreno sacrificial reservada para a dança das Apsaras, como o palácio de Indra no céu. Ó rei, assim ordenados, os renomados habitantes do céu cumpriram rapidamente as ordens de Sakra. E então, ó rei, Indra bem satisfeito e adorado, falou dessa maneira para rei Maruta: ó príncipe, por se associarem contigo neste sacrifício, teus antepassados que morreram antes de ti, assim como os outros deuses, ficaram muito satisfeitos e aceitaram as oblações oferecidas por ti. E agora, ó rei, que o principal dos seres regenerados ofereça no altar sacrificial um touro vermelho pertencente ao deus do fogo e um touro azul sagrado e devidamente consagrado com uma pele multicor, pertencente aos Visvedevas. Então, ó rei, a cerimônia sacrificial cresceu em esplendor, no qual os próprios deuses reuniram o alimento, e Sakra, o senhor dos deuses, possuidor de cavalos, e adorado pelos Brahmanas, se tornou um assistente no sacrifício. E então o Samvarta de grande alma, subindo no altar, e parecendo radiante como a segunda encarnação do fogo ardente, dirigindo-se em voz alta aos deuses, com afabilidade, ofereceu oblações de manteiga clarificada para o fogo com encantamento dos hinos sagrados. E então o matador de Vala bebeu primeiro o suco soma, e então a assembleia dos outros deuses bebeu soma. E então em felicidade e com a permissão do rei eles voltaram para casa e bem satisfeitos e deleitados. Então aquele monarca, o matador de seus inimigos, com um coração encantado, colocou pilhas de ouro em diversos locais, e distribuindo a riqueza imensa para os Brahmanas, ele parecia glorioso como Kuvera, o deus da riqueza. E com um coração animado o rei encheu sua tesouraria com diferentes tipos de riqueza, e com a permissão de seu preceptor espiritual ele retornou para seu reino, e continuou a governar o reino inteiro que se estendia até as margens do oceano.
Assim virtuoso neste mundo era aquele rei, em cujo sacrifício tal quantidade enorme de ouro foi reunida, e agora, ó príncipe, tu deves reunir aquele ouro e cultuando os deuses com os ritos devidos, realize este sacrifício. Vaisampayana continuou. Então o príncipe Pandava Yudhishthira ficou muito satisfeito ao ouvir este discurso do filho de Satyavati, Vyasa, e desejoso de realizar seu sacrifício com aquelas riquezas, ele manteve repetidas consultas com seus ministros. Capítulo 11. Krishna relata como Indra destruiu Vritra quando ele se movia à terra éter, do corpo de Sakra. Vaisampayana disse. Quando Vyasa de realizações extraordinárias tinha terminado seu discurso para o rei, o altamente pujante filho de Vasudeva, Krishna, também se dirigiu a ele. Conhecendo o rei, o filho de Prita, afligido em mente, e privado de seus parentes e amigos mortos em batalha, e parecendo abatido como o eclipse escurecido do sol, ou fogo coberto pela fumaça, aquele esteio da linhagem Vrishni, Krishna, consolando o filho de Dharma, tentou se dirigir a ele dessa maneira. Vasudeva disse. Toda maldade de coração leva à destruição, perdição, e toda retidão leva a Brahman, excelência espiritual. Se isto e somente isto é o alvo e objetivo de toda sabedoria verdadeira, o que então a distração mental pode fazer, para alguém que compreende isto? Teu karma ainda não foi aniquilado, nem teus inimigos foram subjugados, pois tu até o momento não conheces os inimigos que ainda estão espreitando dentro da tua própria carne. Eu irei, portanto, relatar para ti realmente, como eu a ouvi, a história da guerra de Indra com Vritra como ela ocorreu. Nos tempos antigos a Prithvi, terra, ó rei, foi cercada por Vritra, e por esta abstração de matéria terrestre, à base de todo odor, ergueram-se maus odores por todos os lados, e o realizador de 100 sacrifícios, Indra, estando muito enfurecido por este ato, arremessou seu raio em Vritra. E estando profundamente ferido pelo raio do poderoso Indra, Vritra entrou nas águas, e por fazer isso ele destruiu a propriedade delas. As águas sendo agarradas por Vritra, sua propriedade líquida as deixou. Nisto Indra ficou muito enfurecido e novamente o atingiu com seu raio. E ele, Vritra, golpeado pelo raio pelo mais poderoso Indra se dirigiu ao Jyoti, matéria luminosa, e abstraiu sua propriedade inerente. A matéria luminosa, sendo oprimida por Vritra e sua propriedade, cor e forma sendo assim perdidas, o colérico Indra outra vez arremessou seu raio nele. E assim ferido outra vez por Indra de poder incomensurável, Vritra entrou de repente dentro de Vayu, matéria gasosa, e depois disso matou sua propriedade inerente. E esta matéria sendo dominada por Vritra e sua propriedade, isto é, o tato sendo perdido, Indra ficou novamente cheio de cólera e lançou seu raio nele. E ferido dessa maneira pelo poderoso Indra, ele dominou a casa, éter, e tirou sua propriedade inerente, e o Akasa sendo dominado por Vritra, e sua propriedade, Som, sendo destruída, o deus de 100 sacrifícios, muito enfurecido novamente o golpeou com seu raio. E assim golpeado pelo poderoso Indra, ele de repente entrou no seu corpo, de Sakra, e roubou seus atributos essenciais. E apossado por Vritra, ele ficou cheio de grande ilusão. E, ó Senhor venerável, o mais poderoso da linhagem de Bharata, nós ouvimos que Vasista confortou Indra, quando ele estava assim afligido, e que o Deus de 100 sacrifícios matou Vritra em seu próprio corpo por meio de seu raio invisível, e saiba, ó príncipe, que este mistério religioso foi declarado por Sakra para os grandes sábios, e eles por sua vez o disseram para mim. Capítulo 12. Krishna fala para Yudhishthira conquistar a batalha em sua mente. Vasudeva disse: há dois tipos de doenças, físicas e mentais. Elas são produzidas pela ação mútua do corpo e mente um no outro, e elas nunca surgem sem a interação dos dois. A doença que é produzida no corpo é chamada de doença física, e aquela que tem sua base na mente é conhecida como a doença mental.
Os líquidos orgânicos frios, os quentes, muco e bile, assim como os ventosos, ó Rei, são as transformações essenciais geradas no corpo físico, e quando esses líquidos orgânicos estão distribuídos uniformemente, e estão presentes nas devidas proporções, eles são citados como sendo sintomáticos de boa saúde. O líquido orgânico quente é influenciado, aliviado, pelo frio, e o frio pelo quente. E sattva, rajas e tamas são os atributos da alma, e é dito pelos eruditos que sua presença em proporções adequadas indica saúde mental. Mas se um dos três preponderar, algum remédio é prescrito, para restaurar o equilíbrio. Felicidade é superada pela tristeza, e a tristeza pelo prazer. Algumas pessoas, enquanto afligidas pela tristeza, desejam recordar a felicidade passada, enquanto outras, enquanto no desfrute de felicidade, desejam relembrar a tristeza passada. Mas tu, ó filho de Kunti, não desejas nem recordar tuas tristezas nem tuas alegrias. O que mais tu desejas recordar excetuando esta ilusão de tristeza? Ou, por acaso, ó filho de Prita, esta é tua natureza inata, pela qual tu no momento estás dominado. Tu não desejas chamar de volta para a tua mente a visão dolorosa de Krishna permanecendo na sala de reunião somente com um pedaço de tecido para cobrir seu corpo, e enquanto ela estava em seu fluxo menstrual e na presença de todos os Pandavas. E não é apropriado que tu devas pensar sobre a tua saída da cidade, e teu exílio com a pele de antílope como teu manto, e tuas viagens na grande floresta, nem tu deves te lembrar da aflição proveniente de Jatasura, da luta com Chitrasena, e dos teus problemas por causa dos Sendavas. Nem é apropriado, ó filho de Prita, e vencedor de teus inimigos, que tu recordes o incidente de Kishaka chutando Draupadi, durante o período do teu exílio passado em absoluto segredo, nem os incidentes da luta que ocorreu entre tu mesmo e Drona e Bhishma. Agora chegou a hora na qual tu deves lutar a batalha que cada um deve lutar sozinho com sua mente. Portanto, ó chefe da linhagem de Bharata, tu deves agora te preparar para vencer a luta contra a tua mente, e por meio de abstração e do mérito do teu próprio karma, tu deves alcançar o outro lado, vencer, do misterioso e ininteligível, mente. Nesta guerra não haverá necessidade de quaisquer mísseis, nem de amigos, nem de servidores. A batalha a qual é para ser lutada sozinho e sem ajuda agora chegou para ti. E se vencido nesta luta, tu te encontrarás na situação mais desventurada, e ó filho de Kunti, sabendo disto, e agindo consequentemente, tu obterás êxito. E conhecendo esta sabedoria e o destino de todas as criaturas, e seguindo a conduta dos teus antepassados, administre devidamente o teu reino. Capítulo 13. Aviso do poder de Kama sobre a mente. Vasudeva disse: ó descendente da linhagem de Bharata, a salvação não é alcançada por abandonar as coisas externas, como o reino, etc. Ela somente é alcançada por abandonar as coisas que auxiliam a satisfazer a carne, corpo. A virtude e felicidade que são obteníveis pela pessoa que renunciou somente aos objetos externos, mas que ao mesmo tempo está absorvida por paixões e fraquezas da carne, que estas sejam a porção de nossos inimigos. A palavra com duas letras é mrityu, morte da alma ou perdição, e a palavra com três letras é sasvata, Brahman, ou espírito eterno. A consciência que esta ou aquela coisa é minha, ou o estado de ser apegado aos objetos mundanos é mrityu e a ausência daquele sentimento é sasvatam. E esses dois, Brahman e mrityu, ó Rei, têm suas bases nas almas de todas as criaturas, e permanecendo despercebidos, eles, sem dúvida, travam guerra um com o outro. E se, ó Bharata, é verdade que nenhuma criatura jamais é destruída, então alguém não se faz culpado da morte de uma criatura por perfurar, destruir, seu corpo. O que importa ao mundo para um homem, se tendo adquirido a soberania da terra inteira, com sua criação móvel e imóvel, ele não fica apegado a ela, ou absorto em seu prazer.
Mas o homem que renunciou ao mundo, tendo ido para a vida de asceta na floresta, vivendo de raízes e comestíveis selvagens, se tal homem, ó o filho de Prita, tem um anseio pelas coisas boas do mundo, e é viciado nelas, ele pode ser considerado como levando mrityu, morte, em sua boca. Ó Bharata, veja e observe o caráter dos teus inimigos externos e internos, por meio da tua visão espiritual. E o homem que é capaz de perceber a natureza da realidade eterna é capaz de superar a influência do grande medo, perdição. Homens não olham com aprovação para a conduta daqueles que estão absortos em desejos mundanos, e não há ação sem ter um desejo, como sua base, e todos os desejos, kama, são, por assim dizer, os membros, ramificações, da mente. Portanto, sabendo disto, homens sábios subjugam seus desejos. O yogi que mantém comunhão com o Espírito Supremo sabe que o yoga é o caminho perfeito para a salvação, por razão das práticas de seus muitos nascimentos anteriores. E lembrando que o que a alma deseja não é conducente à piedade e virtude, mas que a supressão dos desejos está na base de toda a virtude verdadeira, tais homens não se dedicam à prática de caridade, ciência védica, ascetismo e ritos védicos cujo objetivo é a obtenção de prosperidade mundana, cerimônias, sacrifícios, regras religiosas e meditação, com o motivo de assegurar alguma vantagem dessa maneira. A fim de ilustrar esta verdade, os sábios versados em tradições antigas recitam esses gatas chamados pelo nome de Kamajita, ó Yudhishthira, escute a narração deles em detalhes. Kama diz: nenhuma criatura pode me destruir sem recorrer aos métodos apropriados, isto é, subjugação de todos os desejos e prática de yoga etc. Se um homem, conhecendo o meu poder, se esforça para me destruir por murmurar orações etc., eu prevaleço sobre ele por iludi-lo com a crença que eu sou algo subjetivo dentro dele. Se ele deseja me destruir por meio de sacrifícios com muitos presentes, eu o engano por aparecer em sua mente como a criatura mais virtuosa entre a criação móvel, e se ele deseja me aniquilar por dominar os Vedas Vedangas, eu o engano por parecer para sua mente ser a alma da virtude entre a criação imóvel. E se o homem cuja força se encontra na verdade deseja me dominar pela paciência, eu apareço para ele como sua mente, e assim ele não percebe minha existência. E se o homem de práticas religiosas austeras deseja me destruir por meio de ascetismo, eu apareço no disfarce do ascetismo em sua mente, e assim ele é impedido de me reconhecer. E o homem de erudição, que com o objetivo de obter salvação deseja me destruir, eu me divirto e rio na cara de tal homem concentrado na salvação. Eu sou o único eterno sem igual, a quem nenhuma criatura pode matar ou destruir. Por esta razão tu também, ó príncipe, desvie teus desejos, kama, para a virtude, para que, por esses meios, tu possas realizar o que é bom para ti. Portanto, faça preparativos para a devida execução do sacrifício de cavalo com doações, e vários outros sacrifícios de grande esplendor, e acompanhados com presentes. Não deixe, portanto, que a angústia te domine novamente, ao ver teus amigos jazendo mortos no campo de batalha. Tu não podes ver os homens mortos nesta batalha vivos outra vez. Portanto, tu deves realizar sacrifícios magníficos com presentes, para que tu possas obter renome neste mundo, e alcançar o caminho perfeito, após a morte. Capítulo 14. Yudhishthira consolado. Ritos funerários realizados. Vaisampayana disse: com tais palavras como estas, o santo nobre Yudhishthira, privado de seus amigos, foi consolado por aqueles sábios de grandes méritos ascéticos. E, ó monarca, aquele senhor de homens exortado pelo próprio Visvarasraba venerável, e por Dvaipayana, Vyasa, Krishna Devastana, Narada, Bhima, Nakula, Krishna, Draupadi, Sahadeva, e o inteligente Vijaya, assim como por outros grandes homens, e brahmanas versados nos sastras, ficou aliviado de toda a aflição mental e tristeza resultante da morte de seus parentes queridos.
E aquele monarca Yudhishthira, depois de realizar as cerimônias fúnebres de seus amigos falecidos, e de honrar os brahmanas e devas, deuses, trouxe o reino da terra com seu cinto de oceanos sob seu domínio. E aquele príncipe da linhagem de Kuru, tendo recuperado seu reino, com uma mente tranquila, se dirigiu dessa maneira a Vyasa, Narada e aos outros sábios que estavam presentes. Eu fui consolado pelas palavras de santos tão notáveis, antigos e idosos como vocês, e eu agora não tenho causa restante para a menor aflição. E igualmente, eu tenho obtido grande riqueza, com a qual eu posso adorar os deuses. Portanto, com sua ajuda, eu irei agora realizar o sacrifício, ó melhores dos seres regenerados. Nós soubemos que aquelas regiões, Himalaia, são cheias de maravilhas. Portanto, ó Brahmana, santo e avô, ordene de modo que sob tua proteção nós possamos alcançar com segurança as montanhas Himalaia, o desempenho do meu sacrifício estando totalmente dentro do teu controle, e então o adorável santo celeste Narada e Devastana também dirigiram palavras excelentes e bem intencionadas para o nosso bem-estar. Nenhum homem infeliz em tempos de grande tribulação e infortúnio jamais teve a boa sorte de assegurar os serviços de semelhantes preceptores e amigos aprovados por todos os homens virtuosos. Assim endereçados pelo rei, aqueles grandes santos, mandando o rei Krishna e Arjuna se dirigirem para as regiões Himalaia, desapareceram na presença da multidão reunida, e o rei, o filho nobre de Dharma, então se sentou lá por um tempo. E os Pandavas então, em consequência da morte de Bhishma, estavam ocupados em realizar suas cerimônias fúnebres. E seu tempo, enquanto assim engajados, pareceu também muito longo em passar e realizar os últimos ritos para os restos mortais de Bhishma, Karna e outros Kauravas principais. Eles doaram grandes presentes para Brahmanas. E então o principal descendente de Kuru realizou novamente com Dhritarashtra os ritos fúnebres dos heróis mortos em batalha, e tendo doado riqueza imensa para os Brahmanas, o chefe Pandava com Dhritarashtra na frente, fez esta entrada na cidade de Hastinanagar, e consolando seu nobre tio, possuidor da visão da sabedoria, aquele príncipe virtuoso continuou a administrar a terra com seus irmãos.